Bom dia, meus amores. Bom dia, vamos entrando na nossa live. Gente, sempre live dá um friozinho na barriga, porque a gente é ao vivo, né? Então não tem como errar. Eu me preparo bastante para fornecer, dar bastante conteúdo para vocês. E aí, na última live que a gente falou sobre o que foi, Patrícia? Corporal, falamos sobre problemas corporais, tratamentos corporais. Muitas pessoas sugeriram a gente falar sobre tratamento da área dos olhos, como melhorar o seu olhar. Até porque os olhos, eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Então, por isso que se faz tanto sobrancelha, hoje tá super na moda você colocar cílios, fazer essa dermoblend, micropigmentação, porque o olho é uma das áreas do rosto que torna o nosso rosto mais atrativo, né? Mais bonito. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os olhos. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Vocês, quem me acompanha, oi Dani, quem me acompanha, que a primeira área que começa a envelhecer no nosso rosto são as pálpebras. Na verdade, o rosto e o pescoço, ele envelhece ao mesmo tempo. Mas a primeira área que a gente realmente nota o envelhecimento são as pálpebras. E você já começa a notar esse envelhecimento a partir dos 30 anos de idade. Então, tá chegando pertinho dos 30 anos, o que a gente começa a perceber? Que a pele da pálpebra inferior e superior estão começando a ficar um pouquinho mais fininha, um pouquinho mais flácida. E aí eu trouxe umas fotos para mostrar a evolução do envelhecimento das pálpebras. Então vocês conseguem ver, desse lado a gente tem uma pessoa jovem, né, com a pálpebra toda esticadinha, e aqui a gente tem uma pessoa mais velha. Então, a principal alteração que começa a acontecer na pálpebra é a flacidez e o afinamento dessa pele. Então a pele vai ficando cada vez mais fininha e cada vez mais flácida. Então você pode ver, que aqui desse lado a gente tem uma pálpebra totalmente esticadinha e do outro lado muita pele sobrando, muita pele sobrando. Quando você chega nesse ponto dessa quantidade de pele sobrando, gente, isso é indicativo de cirurgia plástica. Você consegue perceber que a pálpebra superior já começa até a afetar a capacidade dela de abrir os olhos. E às vezes o peso é tão grande que realmente a pessoa fica com dificuldade de enxergar. Nesses casos, muitas vezes, quem faz a cirurgia é o oftalmo. E uma dica para quem não sabe: às vezes você pode fazer a cirurgia não da pálpebra inferior, mas da pálpebra superior com oftalmologista pelo seu plano de saúde, se o plano autorizar. Então a gente começa a perceber, olha, como que vai ficando a pálpebra. Então se a gente quer manter a nossa pálpebra, a gente já está com 30 anos, já está começando a perceber que está começando a ter um leve flacidez de pele, aqui ela já começa bem levezinho, para evitar que chegue a esse ponto aqui, o ideal é você já começar a tratar. E aí, os cremes funcionam, eles ajudam. Os principais ativos que eu gosto para o rosto, para o pescoço, para o colo e inclusive para a pálpebra é o matrixil e retinol. São as duas moléculas que mais ativam colágeno. E nessa área, a gente, além de perda de fibra de colágeno, a gente também tem perda de fibra elástica.
Qual a característica de perda de colágeno? A perda de colágeno causa esse afinamento da pele. A derme vai ficando cada vez mais fina. E aí você vai tendo a sensação, inclusive, que vai aparecendo olheira. Não é olheira. É que a pele está tão fininha que seus vasos que estão lá embaixo, você consegue enxergar por transparência dessa pele que está fina. E qual a manifestação clínica da perda de fibra elástica? É quando a gente puxa a pele e ela demora a voltar, que a gente chama de snap test. Então você puxa e ela não volta tão rapidamente. Então, se você já está com 28, 29 anos, chegando perto dos 30, já é hora de você começar a se preocupar com essa área da pálpebra e fazer o quê? Usar algum creme que tenha matrixil e que tenha retinol como revitalizante dos olhos, que eu tenho aqui na minha linha, para ativar a produção de colágeno, para fazer com que a pele fique mais firme. Eu vou mostrar para você a textura do creme. Essa área normalmente é uma área mais seca, então mesmo quem tem a pele oleosa, essa área, a gente tem o menor número de glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem o óleo. Então, essa área é uma área mais seca. Por isso que o creme dos olhos, apesar de ter basicamente os dois principais componentes do creme facial, ele tem uma textura um pouco mais graxenta, porque a gente quer uma hidratação maior. Então aqui a gente vê o creme facial, ele é mais líquidozinho, e o creme dos olhos, ele é um pouco mais grossinho, porque a gente quer hidratar mais essa pele. Além disso, nesse creme eu coloquei um descongestionante, porque algumas pessoas tendem a ter mais vasinhos que vão aumentando. Você tem sim essa transparência da pele que faz com que os vasos fiquem mais visíveis, mas às vezes você tem um aumento desses vasos também, principalmente se a mulher toma pílula anticoncepcional, estrogênio, faz reposição. Às vezes você vê o aparecimento dos vasos no rosto e nessa área vai ficar mais congesta. E coloquei um clareador, porque também é uma área que algumas pessoas tendem a ser um pouco mais pigmentada do rosto. E a gente gosta, na verdade, que essa área seja mais clarinha, porque quando a gente tem essa área mais clara, dá luminosidade para o nosso olhar. Por isso que a gente usa geralmente o quê? Um corretivo nessa área e normalmente um tonzinho abaixo da cor do corretivo da base que a gente usa na pele. Muito bem, mas quais outros tratamentos a gente deve fazer para prevenir que essa menina chegue a essa pele aqui? Eu gosto muito do laser ProDip, que é o meu queridinho. Eu faço aqui desde sempre, porque o laser ProDip, ele além de estimular a produção de colágeno, remodelar a epiderme, que a gente quer que a pele fique mais espessa, ele é um dos únicos que estimula a fibra elástica. E por que eu sei isso? Porque ele é um dos únicos que melhora estria. E a estria, na verdade, é a ruptura da fibra elástica. Então, se a gente quer melhorar de verdade a pele da pálpebra, o ideal é a gente fazer o laser. E quando que a gente deve começar a fazer o laser? O quanto antes. Então, você tem 25 anos, você já quer começar a tratar da pele? O Fotona é tão bom quanto o ProDip. Sim, o Fotona é tão bom quanto o ProDip. Eles são iguais, só são marcas diferentes. Tipo assim, Brastemp e Consul, sabe? Mas o mais importante é o comprimento de onda. Então, no ProDip, o comprimento de onda, ela pega derme profunda, derme média, e ele faz esse estímulo de produção de colágeno e de fibra elástica. E ele faz também a remodelação da epiderme que a gente quer.
Então, se você tem, eu tenho 21 anos, eu tenho acne, eu tenho os poros abertos e eu já quero começar a tratar, maravilha, é ótimo, pode fazer o Prodip. Aí eu tenho 29 anos, eu já estou começando a sentir o envelhecimento dessa pele. Perfeito, você vai começar a atuar antes da flacidez se instalar. E uma coisa importante, gente, é que algumas pessoas ficam achando que assim, cara, eu vou ficar fazendo laser todo ano, vou ficar fazendo 3, 4 sessões por ano. Não, quando eu chegar assim e realmente essa pele me incomodar, eu vou e faço a cirurgia plástica. O laser, ele previne a evolução, mas ele também prepara a sua pele para a cirurgia plástica. Isso a gente vai entender um pouquinho. Então, o que acontece? Quando a nossa pele chega nesse estágio, é claro que isso aqui tem muita pele sobrando. E se eu for fazer laser para encolher essa pele, eu vou ter que fazer muitas sessões de laser. Porque o laser, ele encolhe um pouquinho de cada vez. E é isso que dá a segurança do laser. Ele não faz uma queimadura absurda, ele faz uma queimadura pequena. Mas essa pele é uma pele muito fininha. Então, quando a gente corta para fazer a cirurgia, é uma pele que o ponto é difícil de dar. Às vezes o ponto rasga. É uma pele tão fina, você imagina um tecido, um vestido seu que esgarçou e aí acabou rasgando. Tenta costurar esse vestido esgarçado. O que vai acontecer? No primeiro movimento que você fizer, que você puxar, esse vestido vai ceder. Então, mesmo para as pessoas, vamos supor, chegou essa paciente aqui no meu consultório. Doutor, eu quero melhorar minha pálpebra. Eu penso em fazer cirurgia. O que eu faço primeiro? Eu trato a qualidade dessa pele. Eu preparo a pele para que você faça a cirurgia, para que o resultado seja muito bom. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu sempre fiz laser. Por isso que eu falo, não é o fato de você fazer laser que vai impedir de você no futuro fazer a cirurgia ou às vezes precisar da cirurgia, mas você vai adiar esse momento e você vai também fazer com que sua cirurgia tenha melhores resultados. Então, por exemplo, essa paciente chega aqui pra mim. Ops. Errado, gente. Vou abrir novamente. Essa paciente mais velha chega aqui pra mim com esse quadro. O laser Prodip, ele vai ter muito pouca ação nela. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa que faça uma queimadura maior para que a pele tenha um grau de retração maior. Eu posso até fazer o Prodip, mas vai fazer um efeito muito lentinho. Ela vai ter que fazer muitas sessões, então vai ter que fazer 4, 5, 6 sessões para a gente ter algum resultado. A gente pode acelerar esse processo fazendo um laser mais forte, que é o laser Dual Mode, que corresponde ao laser de CO2. Todo laser, gente, ele é fracionado. O que quer dizer fracionado? Ele queima um pouquinho da pele e deixa de queimar um pedacinho. Essa pele que fica entre as zonas térmicas, as zonas de queimadura, são fundamentais para que você tenha uma cicatrização sem deixar cicatriz inestética. Então, o laser já foi pensado para isso. Por isso que eu não gosto, aqui na clínica, eu não faço o plasmage, eu não faço o jato de plasma. E por quê? Porque o jato de plasma, você faz a queimadura de forma aleatória.
Além disso, você não tem o controle da profundidade. Essa pele, ela é muito fina. E quanto mais fina ela for, maior o risco de, ao queimar essa pele, para melhorar, para fazer a retração, para aumentar a produção de colágeno, para aumentar a produção de fibra elástica, você acabar levando a uma formação de queimadura, de cicatrizes inestéticas. Então, quando a gente trabalha com a área da pálpebra, a gente trabalha num limiar muito delicado entre você fazer tratamentos extremamente efetivos ou mais efetivos, mas também a segurança que você vai dar para esse paciente, de forma que ele tenha resultados e não tenham lesões cicatriciais. Por isso, o laser é melhor indicado. O laser, cada disparo, ele tem exatamente 100 zonas térmicas e há um espaçamento entre o disparo e a pele sã. Quando você faz o plasmagem, quando você faz o jato de plasma, esse espaçamento é aleatório. Outra coisa, o comprimento de onda é que vai dar a profundidade do laser. Então, quanto maior o comprimento, maior vai ser essa profundidade que eu vou chegar. Quando você faz o jato de plasma, você não tem controle sobre essa profundidade. Ah, mas eu faço bem superficial. Bom, você acha que é superficial, mas você não está medindo. E essa pele, ela pode ter variações de espessuras de uma área para outra. Ela não é totalmente uniforme. Você pode ver aqui, inclusive, ó, eu vou tentar aproximar bem de vocês essa, que aqui, ó, bem pertinho do olho, ela é muito mais fininha do que aqui. Então, aqui, se você pegar, aprofundar aqui, talvez você tenha uma lesão atrófica. Atrófica é o quê? Funda. E além disso, o laser você não tem risco de deixar a cicatriz escura, hipercrômica. Porque às vezes você melhora a ruga, melhora a flacidez, mas você acaba deixando a pele mais escurinha. Outra possibilidade de você tratar uma pele desse jeito é você fazer o peeling de fenol. Eu não faço fenol de rosto todo, porque eu acho que o risco do fenol de rosto todo é muito grande, porque ele faz um clareamento da pele e ele não pode ser aplicado no pescoço, então fica uma linha de demarcação muito nítida. Mas o fenol em áreas pequenas eu acho muito bom. O grau de retração é muito grande, assim como o Duo Mold. Eles se equiparam. E o pós dele é o seguinte: o Duo Mold ele faz mais inchaço. Então, os 3 primeiros dias você vai ficar com o olhinho bem fechadinho, como se fosse você tivesse feito uma cirurgia plástica. Mas depois do 3º dia, ele dá muito pouca casquinha. O fenol é o contrário. Ele dá menos edema, então você só tem um dia inchadinho, mas ele, em compensação, ele deixa a casquinha por mais tempo. A casquinha pode perdurar por 5 a 7 dias. Às vezes, a gente tem que usar os dois ao mesmo tempo? Não. Mesclando, faz o Duo Mold, vê até onde o Duo Mold melhora e depois faz um fenol para melhorar mais ainda. E mesmo assim, essa pessoa às vezes pode ter que ir à cirurgia plástica, só que ela vai com uma qualidade de pele que vai dar um resultado muito maior. E mais importante, esse resultado vai durar. Olha só o que aconteceu com uma paciente que eu atendi. Ela tinha feito a primeira blefaroplastia quando ela tinha mais ou menos 50 e poucos anos. Então ela esperou, ficou bem ruim e fez a blefaroplastia. Muito bem. Essa blefaroplastia perdurou. Ué, ficou escura aqui, Patrícia. O que é isso? Foi? Não sei. Vê aqui.
Vocês estão me vendo, gente? Sim, tá funcionando ainda. Tá ainda funcionando, tá. Essa blefaroplastia perdurou até os 60 anos. Quando ela foi fazer a segunda, durou só 1 ano. E a bolsa voltou. E por que a bolsa voltou? Simplesmente porque a qualidade da pele, a pele estava tão fininha que rasgou. O ponto rasgou. Então, a pele esgarçou. Então, por isso que é tão importante a gente preparar a pele para a cirurgia plástica. Então, eu vou mostrar outra foto aqui, ó. Aqui é a pessoa, aqui é com filtro e aqui é sem filtro, mostrando a verdadeira pele da pessoa, tá vendo? Então, isso aqui provavelmente é uma mulher na faixa de 40, 50 anos, que já começa a mostrar as ruguinhas. Outra coisa super importante pra gente fazer de forma preventiva nessa área e também um pouco como tratamento, o Botox. Então, o Botox ele serve para a ruga da glabela, ele serve para a ruga da região frontal e ele é super importante para essa região ao redor dos olhos. Ah, doutora, mas eu não tenho ruga nessa área ainda, mas você vai esperar ter para fazer, fica muito mais difícil de tratar. Então, por exemplo, essa paciente aqui é uma paciente que já tem rugas muito profundas e principalmente na pálpebra inferior. Essa é uma ruga que não vai melhorar somente com toxina. A gente vai ter que fazer laser, às vezes vai ter que fazer algum bioestimulador nessa área, e bioestimulador nessa área se chama fios de PDO. A gente não pode fazer o Radiesse, não pode fazer o Sculptra, não pode fazer o Elancê nessa área. Então, como que eu trataria essa paciente aqui? Primeiro, faria o Botox para evitar que a ruga piorasse. Segundo, faria algumas sessões do laser ProDip, ou então uma sessão do Duo Mold para melhorar bastante e terminaria fazendo os fiozinhos de PDO. Desse jeito, ia devolver o olhar dela e esse craqueladinho ia embora. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, principalmente para nós mulheres mais velhas, que às vezes a gente percebe, vou mostrar aqui. Às vezes a gente percebe a quedinha no olhar, tá vendo? A gente percebe essa quedinha no olhar. A pálpebra dela tá mais flácidazinha lá em cima, tá vendo? Essa daqui tá bem posicionada e essa daqui tá... Mas vocês conseguem perceber que a sobrancelha dela também tá retificada? Que essa sobrancelha tá mais arqueada e essa tá mais retificada? Então, às vezes, a gente não tem só flacidez da pálpebra superior, a gente tem flacidez da testa. E aí mora o perigo de você fazer Botox nessa área da região frontal. Pode ser usado para levantar a sobrancelha? Pode ser usado. O Botox pode ser usado para levantar a sobrancelha. Só que o Botox funciona muito bem para levantar a sobrancelha de pacientes e de pessoas mais jovens. Porque você não tem flacidez dessa região frontal. Quando você pega uma paciente igual ela, que tem flacidez da pálpebra, tem um espaço pequeno entre a sobrancelha e os cílios, ou seja, aquela pálpebra mais gordinha, e você já vê essa retificação da sobrancelha, e quando você faz esse movimento assim, a pele é molenguinha, a minha não tá molenguinha, gente, porque eu fiz fio aqui. Então, se você fizer só o Botox aqui, o que vai acontecer? O Botox paralisa a musculatura. E aí, isso aqui desce e às vezes você fica com esse arquear aqui que é meio demoníaco, né? Então, qual a solução? Você tem que tratar a qualidade da pele
e fazer os fiozinhos de PDO. Não é aquele fio de tração, aquela desgrama que eu vejo às vezes ser feita assim, que a pessoa puxa assim e fica com o olhar do demo. Não é, pelo amor de Deus. São fios de PDO que você faz nessa área. Eu fiz na minha testa. Eu tenho um pouquinho de botox, ó. Eu nunca paraliso totalmente a minha testa. Eu gosto de deixar o mais natural possível. E é o fato da minha testa não mexer. Eu tenho 57 anos, gente, então eu teria flacidez. É porque eu faço laser para retrair a pele e fiz os fiozinhos de PDO para colar a pele, colocar a sobrancelha na posição. E aí você fica com esse arqueado que é bonito, tá vendo? Aqui você tira essa ruguinha, você reposiciona, fica com esse olhar aberto, mas sem aquela coisa assim que às vezes acontece. Ah, mas quando eu fiz lá atrás não ficou assim. Você não tinha flacidez da pálpebra, você não tinha flacidez da testa. À medida que a gente vai envelhecendo, as coisas, os procedimentos vão ficando cada vez mais complicados de fazer. Obrigado. Eu tento assim trazer o maior conhecimento para você. Então, a toxina é importante principalmente na prevenção. Isso quer dizer que quando você já tem ruga, você não vai usar toxina? Não, aí que você tem que usar. Mas aí ela não vai ser, só ela não vai ser suficiente. Ela vai ter que ter complementos para ter ação. Então, às vezes, você tem que fazer a toxina, fazer o laser. E aí o ideal é que você faça o laser no rosto todo. Quando eu faço o peeling de fenol, eu faço o fenol mais forte aqui e faço um fenol mais suave no resto do rosto, não aquele que fica de carne viva, mas aqui da casquinha. Por quê? Pra gente uniformizar a pele. Senão você vai ficar com uma cor aqui e outra textura de pele aqui. Igual outro dia eu postei a foto, já saiu no Reels? Não, a gente vai postar a foto mostrando o quando o peeling de fenol é só feito no rosto e não se trata o pescoço, para vocês verem como é que fica super diferente. Então a gente também tem que pensar na uniformidade do rosto. Eu não vou, uma pessoa que chega com uma pele assim, mesmo que a queixa dela seja só a pálpebra, eu não vou tratar só a pálpebra, eu vou tratar a pele como um todo. E aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que com a flacidez da pele, o que acontece? A pelezinha vai ficando flácida e a gente tem, eu vou mostrar aqui o esqueleto da gente. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó, como que é a cavidade orbitária. Então, aqui é uma cavidade orbitária jovem. Olha como a cavidade orbitária vai aumentando pela reabsorção óssea à medida que a gente vai envelhecendo. Então, a cavidade orbitária, que é onde fica o olhinho, ela é redondinha, assim, é mais ou menos redonda, né? Então, ela é mais fechadinha. Ela é mais fechadinha quando a gente tá jovem, aqui ó, do lado direito. E ela vai abrindo e ficando mais larga à medida que a gente envelhece, tá? Então, assim, dentro da cavidade orbitária, a gente tem o olho, tá? Forrando essa cavidade orbitária, que isso é um osso. Para proteger o olho, a gente tem gordura, coxins gordurosos, retroorbitários. Quando a pele fica muito fininha, essa gordurinha que está dentro da cavidade orbitária, o que acontece com ela? Ela sai e vira uma bolsa. Isso, na verdade, é a gordurinha intraorbitária que saiu, protraiu e virou uma bolsa.
E aí, o que a gente faz nesses casos? Nesse caso, o ideal é você fazer uma cirurgia plástica. Ah, doutora, mas eu não quero fazer de jeito nenhum cirurgia plástica. Eu quero tentar resolver o máximo possível fazendo procedimentos dermatológicos. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tem que retrair essa pele. Essa pele está sobrando. E foi essa flacidez da pele que fez com que a bolsa, que era intraorbitária, retroorbitária, na verdade, pulasse para frente. Segunda coisa que faz a bolsa pular, a contração da musculatura do olho. Então, o músculo do olho, ó, ele é um músculo redondinho que faz esse movimento de contrair. Esse movimento de contrair lembra a teta da vaca? Então, ele faz como se fosse uma ordenha. Então, se eu tenho a pele flácidazinha e esse músculo, ele tem um espacinho aqui. Essa bolsinha que estava lá dentro, com o músculo empurrando, ela faz o quê? Pluft para fora. E a pele não retém essa gordurinha. Então, por isso que eu falo, existe estudos mostrando que você começar a fazer o Botox nessa área aqui, mesmo que você não tenha bolsa, mesmo que você não tenha uma ruga, vai fazer com que você não tenha bolsa no futuro. Porque ela vai relaxar essa musculatura, vai diminuir essa força de contração e vai evitar que tenha esse movimento de ordenha. Isso é para todo mundo, gente? Não, a gente não tem como generalizar. Ah, mas eu fiz o Botox e apareceu minha bolsa. Pode acontecer, mas é uma coisa que vai funcionar em 99,9% das pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente já começar a fazer a toxina na faixa dos 25, 30 anos. Não espere a ruga aparecer, a bolsa aparecer para você fazer. Então, aqui, o que eu faria nessa paciente? Eu faria o Botox para relaxar essa musculatura. Ah, porque eu relaxei, a bolsa vai voltar para o lugar? Infelizmente não, mas ela vai diminuir, porque você tá vendo que aqui tá uma certa contração da musculatura dela? Ela tá assim, ó, sabe? Então, se eu relaxar essa musculatura, automaticamente eu já vou diminuir um pouquinho a bolsa. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou tratar a qualidade da pele dela. Eu vou tratar muito a qualidade da pele dela. Eu vou fazer muito laser. Posso pensar fazer o peeling de fenol, posso fazer o dual mode, e aí vai depender. Ah, eu trabalho todo dia, não posso me ausentar. Eu vou preferir o Prodip, porque o Prodip tem um pós mais tranquilo. Ah, eu tenho como me ausentar durante 7 dias. Eu vou preferir o dual mode, e aí eu vou repetir as sessões do dual mode até eu ver que a pele dela ficou muito boa. Em paralelo com isso, eu vou usando os meus produtos, porque é um ajudando o outro. Eu vou usando os cremes no dia a dia para aumentar a produção de colágeno. E depois, o que eu faço? Se lembra que eu falei que a cavidade ocular abriu? E aí, às vezes, a gente tem que colocar preenchimento. Ué, doutora, mas você vai preencher a bolsa? Não. Você não vai preencher essa área da bolsa. Você vai preencher a área abaixo da bolsa, perto do olho, refazendo o osso de forma com que esse osso empurre a bolsa de volta para o lugar, entende? Mas tem que ser nessa ordem. O Botox para relaxar, o laser para melhorar muito a qualidade da pele ou o peeling de fenol, se você quer um resultado mais rápido. E aí depois você refazer essa perda óssea com ácido hialurônico de alta densidade. E para isso, gente, tem que ser um baita injetor, porque a gente tem que aplicar ele com cânula, pertinho do osso, pequenos bolozinhos.
E aí você vai conseguir melhorar bastante esse olhar. Se vai chegar igual uma cirurgia plástica, isso eu não sei dizer, né? É claro que a cirurgia plástica é mais mensurável, né? Você tem aquela gordura, você tira aquela gordura, você tem aquela pele sobrando, você mede meio centímetro de pele sobrando, você corta. Mas a gente tem que se lembrar que a cirurgia plástica, ela é feita dentro de centro cirúrgico, ela tem todo o pós de uma cirurgia plástica que pode demorar até 1 mês, e ela tem o fato de ser um procedimento irreversível. Então, ficou bom, ficou bom. Se não ficou bom, não ficou bom. Consertar fica muito mais difícil. Então, sempre procurar um bom cirurgião plástico. Aqui na clínica a gente tem o Dr. Bruno, que inclusive foi o que fez minha cirurgia plástica. Então, por isso que eu falo, a cirurgia plástica não compete com a dermatologia. Os tratamentos se complementam. E eu, com certeza, antes de indicar essa paciente para fazer a cirurgia plástica, eu com certeza faria, no mínimo, o laser para ela. Por quê? Eu ia dar qualidade para que o cirurgião da minha equipe trabalhasse com uma pele melhor, o que faria com que o resultado fosse mais rápido e melhor. Então, muita gente nem sabe, mas eu fiz a pálpebra inferior e você não consegue ver a cicatriz. A pálpebra superior também. E eu tive uma cicatrização em 7 dias. Na verdade, foram 6 dias. Eu tirei os pontos em 6 dias e estava perfeito. Por quê? Porque minha pele era uma pele grossa, de densidade boa. Então, eu nem tive que tirar a bolsinha. Só tirei um pouquinho de pele. E a pálpebra inferior, na verdade, eu só fiz porque ele falou, já que você está fazendo a pálpebra superior, aproveita e tira esse pouquinho, porque senão mais tarde, daqui a 5, 10 anos, você vai ter que fazer a pálpebra inferior. Eu falei, tá bom, então já tô aqui mesmo, vou fazer. Mas assim, foi um nadinha mesmo, tá? Agora, uma dúvida sobre bolsas, tá? A Fátima Campos mandou assim, as esteticistas têm mostrado milagres com as bolsas com jato de plasma. É real? Então, Fátima, eu não tive boa experiência com jato de plasma. Eu vou falar de novo por quê. Porque o jato de plasma, diferente do laser, você faz a queimadura de forma aleatória. E essa pele é uma pele muito fininha. Se eu destruir essa pele completamente, eu vou induzir uma cicatriz atrófica. O jato de plasma, na verdade, o que elas estão usando não é jato de plasma de verdade. Algumas, né? Umas usam mesmo. Mas o Plasmage, que é o jato de plasma verdadeiro e único, ele é uma tecnologia muito cara, muito cara. Então, se está cobrando preço barato, não é Plasmage. Na verdade, é um eletrocautério. E aí, o risco de você induzir uma cicatriz atrófica ou hipertrófica é muito grande, porque a queimadura é aleatória. Então, você pode acabar juntando uma queimadura com a outra ou aprofundando demais a queimadura e deixando uma lesão atrófica. Em relação à bolsa, não, você não consegue dissolver bolsa com jato de plasma. Para você conseguir dissolver bolsa com jato de plasma, você teria que queimar totalmente a epiderme. Então, você teria que queimar epiderme, derme e gordura. Isso equivale a deixar cicatriz. Porque se você destruir totalmente epiderme e derme, você deixa a cicatriz de queimadura. E por que o laser destrói totalmente derme, totalmente derme? Porque ele deixa peles normais entre eles. De novo, quando eles fazem o jato de plasma, você vê que ele faz um ponto, não faz outro ponto, faz um ponto, não faz outro ponto. Mas é aleatório. E a gente não consegue dizer a profundidade de cada pontinho. Então, assim, pode ser que elas consigam realmente alguns resultados, mas os riscos do jato de plasma é muito grande. E dentro da estética, eu costumo falar uma coisa que é muito séria.
Na estética, a gente não pode causar um dano maior do que a própria problema da pessoa. Eu não posso, ao tirar uma bolsa, deixar uma cicatriz de queimadura. Eu não posso fazer isso, né? A estética é uma coisa muito séria. Não pode ser feita, eu vou sair fazendo e depois eu vou ver o que dá. Não, ela tem que ter bastante estudo. E quanto mais segurança você tiver do procedimento, mesmo que os resultados venham mais lentamente, melhor. O que a gente tem de novidade em relação a bolsas infrapalpebrais são as enzimas, agora chegando para tratamento do rosto. Então, as enzimas chegaram primeiro para tratamento de papada e não podia ser feito em bolsa, nem nessa área daqui. E agora chegaram umas novas mais suaves para a gente fazer em rosto e eu tenho feito em bolsa. Mas sempre lembrando que se você tirar a bolsa sem fazer a retração da pele, você vai ter uma piora da percepção da flacidez. Então você tem que fazer as enzimas junto com o laser ou junto com o peeling de fenol. E também fazer a toxina ao redor para fazer esse relaxamento. Depois, às vezes, você tem que fazer reestruturação do rosto. Então, vou mostrar aqui para vocês uma outra paciente, olha. Aqui, outra paciente não, isso é figura do Google, tá? Que a gente pega, não é paciente não, desculpa, gente. Então, você vê, ela tem flacidez da pálpebra superior, pálpebra inferior, ruguinhas que chegam quase pertinho do olho, mas a posição da sobrancelha, é porque ela tá empurrando a posição da sobrancelha, ainda tá legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar bastante a qualidade da pele dela com cremes que tem o retinol e matrixil e vai trabalhar bastante com laser. Ela não tem bolsa, mas ela tem um certo afundamento aqui no meio. Você pode fazer preenchimento com ácido hialurônico nessa área? Pode, mas só depois que você tratar a qualidade da pele. Essa pele tem que estar preparada para receber esse ácido hialurônico. Se for uma pele fininha assim, e você coloca o que está acontecendo, é muita complicação de preenchimento de olheira de ácido hialurônico, porque pega uma pele assim, extremamente envelhecida, atrófica, com flacidez e joga um ácido hialurônico de preenchimento aqui de baixo. Então, primeiro você tem que melhorar a qualidade da pele, você tem que usar um pouco do Botox para diminuir a força desse orbicular, você tem, e aí sim, às vezes fazer fiozinhos de PDO para fazer com que a pele fique ainda mais grossinha. E aí sim, se sobrar um restinho de fundinho, você faz o preenchimento. Outra coisa também que eu gosto de fazer, às vezes esse afundamento nessa área se deve não por conta só da perda de gordurinha aqui e a flacidez, mas também por esvaziamento da região temporal. Vocês vão achar muito doido isso, mas quando a gente tem a perda de gordura facial lateral, o esvaziamento da região temporal faz com que a pele pese mais aqui, formando esse sulco profundo. Então, normalmente, eu começo o preenchimento dessa área, depois de tratado a qualidade da pele, preenchendo região temporal. Então, vocês veem que a minha região temporal está preenchida, e por isso acaba precisando muito pouco nessa área, o que é ótimo, porque quanto mais produto você colocar nessa área, mais risco você vai ter de ele evoluir com retenção de líquido e bolsa. Então isso é um dos problemas do ácido hialurônico. Então tem que saber escolher muito bem o ácido hialurônico, a marca que você vai usar, saber fazer e saber trabalhar essa área com propriedade. Tem mais alguma coisa que a gente queira falar, gente? Algumas perguntas, porque já temos que desligar.
ligar já. Tá. Porque tem paciente meio-dia, tá? Tá, gente. Ah, uma outra coisa que eu queria só falar rapidinho pra vocês, que eu acho interessante, que é um mito. Então, muita gente tem medo de passar produtos da pele na pálpebra. Então, outro dia eu tava até falando. A gente tem uma linha completa de tratamento de pele. E aí, se vocês quiserem, vai ter o cupom agora, toda live, depois da live a gente tem o cupom 24 horas com tudo maiúsculo, que você tem 10% de desconto na compra dos produtos. E para essa live a gente ainda colocou um plus, que é o frete grátis, tá? E aí, em relação aos produtos, muita gente passa os produtos no rosto e não passa na pálpebra, porque acha que o produto do rosto não pode ser usado na pálpebra. E não, quando você fizer a aplicação do produto no rosto, espalhe até a pálpebra. Quanto mais produto você usar nessa área, melhor, gente. Então, pode passar a vitamina C em tudo e na pálpebra? Deve. Pode passar o revitalizante do rosto em tudo e na pálpebra? Deve. Qualquer produto que você passar no rosto, passe na pálpebra. O único cuidado é o seguinte, passar pouquinho. Então, é o restinho do produto que você passa, evitando que caia dentro do olho. Então, passe muito produto na pálpebra, porque ela precisa de produto. Não tenha medo de usar produtos do rosto na pálpebra. Use. E você, mas eu posso usar um em cima do outro? Não só pode, como deve. Então você pode passar a sua vitamina C, depois o sérum revitalizante, depois o revitalizante dos olhos. Quanto mais produto, lembra que essa pele é a pele que mais envelhece no nosso rosto. É a pele que primeiro começa a envelhecer. Então, diferente do que as pessoas pensam, é a pele que mais precisa de produto. Então, eu tenho que tratar logo com 20 retinol, ótimo, maravilhoso. Então, tem que passar retinol nessa área. O limite é o quê? É claro que às vezes essa área, por ser mais fina, é uma área mais sensível. Então, o retinol, provavelmente você vai conseguir passar. O ácido retinóico, que não. O ácido retinóico é um primo irmão do retinol, que é mais forte. Ele dá mais irritação. Então, talvez você não consiga usar nessa área. Então, o limite é a irritação. Usou um produto, a pálpebra tolerou, usa. Eu tenho a pele escurecida, eu comprei o sérum clareador. Eu posso passar o sérum clareador e o revitalizante? Pode e deve. É uma pele que precisa de muito produto, ela precisa de muito tratamento. E é uma pele que é super importante para deixar o nosso rosto bonito. Então, por isso que a gente hoje está tão em alta, você fazer sobrancelhas e você botar cílios e a maquiagem toda voltada para essa área do olho, né? O corretivo, os delineados, né? O rímel, a sombra, né? Então você vê como essa área é importante para tornar nosso rosto mais belo. Verdade. Mais alguma? Olha, a Fátima mandou uma dica pra gente. Faz uma live sobre MMP. Seu cabelo está espetacular. Podemos fazer uma live falando sobre cabelo, de queda de cabelo. Gente, um prazer enorme estar com vocês. Espero que eu tenha passado, né? A Patrícia está aqui me apressando. Passado bastante conhecimento. E lembrando que a gente tem 24 horas de cupom, tá bom? Beijo e até semana que vem.